Oi, gente, tudo bem? Tô aqui pensando em alguns sonhos que eu tive, que pra mim foram mais que sonhos, como uma experiência. Tem uma coisa que eu acho que eu nunca reparo nesses sonhos, mas que teve um sonho que foi bem... que Deus quis exatamente mostrar isso pra mim. Enquanto eu tava no sonho, que eu não vou contar exatamente como foi esse sonho, mas ele teve uma voz que me falou assim, ó, não é bem uma voz, é um entendimento na mente, né? Porque é assim lá do outro lado. Você percebeu que você está enxergando tudo sem óculos? Eu sou míope, né? Então, uau, é mesmo? Eu estava enxergando tudo muito nítido. Às vezes dá medo de contar essas coisas por causa, sei lá, de vocês não entenderem bem, né, e terem um certo preconceito sobre essas coisas, mas em todos os sonhos eu enxergo perfeitamente. Eu fiquei míope aos 16 anos, quase 16 e meio. Enfim, aí tem 2 sonhos que eu quero contar para vocês. E esse áudio, esse vídeo vai para a playlist sobre o natural. Tô esquentando água pro meu café. Eu comecei um livro aqui numa agenda, num caderno, uma agenda velha, né, que eu ganhei de 2010 e que virou um caderno para eu escrever. E daí aqui eu tô contando um desses sonhos. E meu Deus, não sei se eu compartilho com eles. Esse aqui que eu escrevi e que provavelmente vira um livro, ele é mais recente. O outro que eu vou contar, que tem a ver com o inverno, é mais antigo. Quando eu era adolescente, dos meus 13 para os 14, eu mudei para um condomínio muito bom, onde tinha muitos jovens lá, muitos adolescentes. Eu era muito visada. Eu fui aquela criança... eu fui uma criança que não era bonita. Eu era magrinha, eu era um palito, eu era moreninha, eu tinha um cabelo meu que foi ficando enrolado, armado. Ou seja, estava fora do padrão. E aí, os meus dentes em algum momento ficaram todos pretos, quer dizer, eu não era bonita. A minha mãe, acho que odiava o fato de eu ir ficando estranha, sei lá, feia, né? E aí ela sempre tentava me consertar também, enfim. E aí, só que, o que acontece? Acho que quando eu fiz 9 anos, eu fui ficando bonita. 9, 10, 11. Então, quando eu fui morar nesse condomínio, eu estava assim, bem bonita. Uma flor, né? Então, eu era muito visada, né? Pelos adolescentes ali que estavam descobrindo sua sexualidade. E daí eu tive um sonho enquanto eu morava nesse condomínio.
eu sonhei com um inferno gelado, que eu já falei isso pra vocês. Deixa eu colocar água na minha garrafa. E eu estava nesse inferno gelado. Para vocês entenderem o seguinte, nesse condomínio, que era um sonho da minha mãe morar lá, e que meu pai por pouco tempo proporcionou isso para ela, porque depois também, logo, meu pai teve que vender o apartamento, não. Enfim, eu não sei se esses detalhes vão ao caso, mas nessa época, todos esses jovens, eu estava ali no meio, né? Todos eles estavam começando a fumar, estavam começando a ficar, que era na época, né? Ninguém estava namorando ali, não. Uns já começaram a ficar, então surgiam boatos, sabe? De coisas que eles estavam fazendo em ambientes que não era para ser feito isso, enfim. E eu estava sendo atacada por todos os lados, né? Só que como eu sempre fui muito... Eu não sabia que era autista ainda, né? Sempre fui muito tímida, muito fechada. Eu sempre me esquivava, né? De tudo. E na verdade, as investidas acabavam fazendo o efeito oposto em mim. E daí eu tive esse sonho com esse... Eu nunca entendi o que era esse sonho. E hoje eu entendo que era assim, ó... É para esse lugar que você vai, se você fizer tudo o que eles estão fazendo. Se você fumar, se você se drogar, se você começar a ficar aqui com um com o outro. É para esse lugar que você vai. Só que o que eu vou contar desses 2 sonhos é do inverno no céu. Que foi o que eu eu só queria mostrar para vocês que as 2 coisas são possíveis. Que foi me mostrado. Enfim. Deixa eu ver se eu consigo gravar fazendo as coisas. É difícil contar essas coisas. Porque eu sei que a maioria das pessoas não tem esse tipo de sonhos. Ou elas têm e elas têm vergonha disso, enfim. Elas julgam que é algo errado. Eu cheguei numa... Não sei se aquilo era uma cozinha, era uma plataforma. Sempre as plataformas, né? Era tipo um quadrado, sabe? E tinha um vidrão, assim, tipo um janelão, que circundava, assim, essa plataforma, tipo um tablado de madeira, alguma coisa assim. Eu cheguei nesse lugar, né? E aí tinha uma mulher, não muito mais velha que eu, talvez uns 50 anos. Acho que uns 50 anos no máximo. Às vezes até tinha meia idade, eu não sei. Eu acho que pra mim ela tinha 50 anos. E tinha uma mocinha. Engraçado, eu olhava pra ela, eu
eu sabia das coisas da vida dela, sem ela ter me dito. É assim, quando a gente tem esses sonhos, essas experiências, tem coisa que você sabe e ninguém te contou, você simplesmente sabe, não sei. Então, eu sabia que ela tinha 21 anos e que ela era casada. Ela era bem bonitinha. Deixa eu ver, acho que ela tava... Ela tinha um perfil bem parecido com o meu. Só que ela era bem magrinha. E tava com vestido. Um vestido. Nossa, engraçado, agora eu pensei, tava bem parecida com outro sonho que eu tive, só que no outro sonho era eu mesmo, não era outra pessoa. Aliás, depois que eu acordei, eu cheguei a pensar se essa moça era eu. Essa moça, que era filha dessa mulher de 50 anos. Essa mulher de 50 anos, ela estava próxima do vidro, olhando para o jardim da casa. Ali tinha uma casa, um jardim, e ela estava de costas para mim. A mocinha, ela estava meio que... Ela estava meio que de lado, né? Daí eu vi o cabelo dela, eu vi um vestido branco que ela tinha, um pouco assim, na altura do joelho. Tinha um cabelo comprido, até o meio das costas, acho. Um cabelo ondulado, só que ela era bem branquinha. E eu sabia que aquela mulher perto da janela era a mãe dela. E o mais estranho é que quando eu olhei para aquela mulher... Ai, meu Deus. Eu entendi que aquela mulher, ela era minha mãe. Entendeu? Não era só a mãe daquela moça, ela era minha mãe. Por isso que quando eu acordei, depois eu comecei a pensar no sonho, eu comecei a pensar se eu era aquela moça. Porque eu sentia, e aquela mulher não é minha mãe, entendeu? Mas eu sentia que ela era minha mãe e que eu amava muito ela, e eu tinha essa sensação de, uau, tô de volta. Enfim. E aí, depois que eu olhei pra moça, entendi que ela tinha 21 anos, que ela era casada. Eu fui me aproximar da mulher, porque eu senti que ela era minha mãe. E aí eu queria olhar também pra de trás do vidro, né? Eu vi que ela tava olhando e aquilo era muito bonito. Então eu cheguei perto dela e eu encostei o rosto assim, meio que nela, entendeu? Assim, do lado, no ombro, sabe? E o estranho é que eu não senti estranheza nenhuma. Eu senti que era só mais uma das muitas vezes que eu tinha feito isso. Eu não conhecia aquela mulher. Então, eu fiz isso e fiquei olhando lá pra fora, que tinha um jardim, que tinha tipo uma grama
E essa grama tinha umas flores pequenininhas assim. E uma coisa que eu reparei, que eu já vi de muito relato de pessoas que tiveram estado de quase morte, que elas dizem que sai uma luz das plantas. E foi isso que eu vi quando olhei para a grama e quando olhei para as flores, saiu uma luz furta-cor, tanto da grama quanto das flores. E aquela luz assim saindo delas. E aí eu virei para essa mulher, né, que ali parecia que era minha mãe, e falei assim: uau, é muito lindo. E isso tudo na mente, não tem diálogo, não usa a boca. Ela falou assim: aqui tudo é muito lindo. E aí, depois que eu fui reparar para além tinha um rio, depois do rio tinha uma montanha gelada e ali era inverno, uma montanha gelada e mais um inverno bem rigoroso, sabe? A montanha cheia de gelo assim no topo. E daí eu vi chegando um barquinho, só que o barquinho tava vazio, um barquinho lindo. Daí eu vi assim, nas lojas, tinha umas lojas, tinha tipo mais pra, estranho isso, como que eu consegui ver? Eu vi lá pra além das casas, porque ali são as casas e elas são tudo na vertical, assim, uma depois da outra. Eu vi para além assim, cercando um pouco esse rio, que era tipo uma cidade mais pequenininha, essa cidade, uma comunidade ali, tinha lojas e estava enfeitada para o Natal, aquelas, né? E eu, uau, meu Deus, tem loja aqui, mas estava fechado, porque naquele momento era tipo um domingo, onde eles iam fazer um almoço, né? Daí eu vi algumas coisas ali no jardim que dava a entender que ia ter um almoço especial ali. Eu não vou contar tudo do sonho. Eu não quero contar tudo, mas vou contar só o que eu acho que eu quero. Isso é uma coisa que, sei lá, que eu vou escrever depois sobre isso, né? Antes, eu não sei se foi antes, eu não sei se foi depois, tem uma certa confusão no tempo. E engraçado que na minha experiência fora do corpo, também foi assim. Eu não sei se primeiro, porque eu estive numa nuvem no corredor. Não sei se primeiro foi o corredor ou primeiro foi a nuvem. Esse é o mesmo caso também, não sei. Eu sei que eu tive desse mesmo sonho, desse mesmo dia. Eu sobrevoava essas casas. Por isso que eu vi que é na vertical. Porque tinha alguém junto comigo falando para eu olhar as casas, então eu ia meio que planando, voando, enfim, por cima das casas. Aí eu olhava as casas. Eu acho, eu não sei. Eu acho que é para esse lugar que eu vou depois que eu morrer. Eu acho que Deus me mostrou. Porque quando eu estava sobrevoando e vi que as casas eram na vertical e tinham famílias ali, alguém me disse assim: escolha uma das casas, escolha a mais bonita, escolha a melhor que eu vou te dar para você morar. Deu, uau!
Enfim, por que depois que eu acordei, por que eu acho que, desculpa trocar um pouco de assunto, por que às vezes eu acho que eu era aquela moça? Porque ela tem algumas coisas que remete a algumas conversas minhas com Deus, enfim, algumas coisas. E a mulher também. Remete a algumas conversas que eu tinha com Deus desde bem jovenzinha. A mulher e a menina. E a menina, a moça de 21 anos. Coisas que eu falava muito com Deus e que, enfim. Mas então ele falou para eu escolher uma das casas. Tá. Eu cheguei a adentrar as casas. Não vou falar sobre a casa porque eu achei muito normal. Mas o que era diferente lá? As plantas emitiam luzes, as pessoas eram extremamente felizes, não tinha nada feio, não tinha pobreza, não tinha o lugar bonito e o feio como tem aqui. Lá não tem, é só bonito. E outra coisa, lá tem um inverno frio, só que a gente não usa casaco, não dói. O sonho que eu tive que eu tava no inferno gelado, eu sentia um frio que me doía a carne, me doía os ossos, me doía tudo. E nesse lugar não, você não sente dor, não sente, pode estar o frio que for. Não sente, não tem necessidade de se cobrir, não tem. E as plantas, uma das coisas que eu descobri, a planta tem espírito. As plantas me diziam, né? É isso eu entendi. Seja bem-vinda. Nós amamos você. E isso corrobora muito com, de pouco tempo pra cá, eu comecei a me aproximar das plantas. Comecei a pintar as plantas como se elas fizessem parte da história da minha vida, da minha casa. E comecei a escrever também. Se Deus queira, né, que um dia vocês tenham a oportunidade de ver isso. O outro sonho, eu também estava numa plataforma. Só que essa plataforma, ela não dava para ver, não era como esse tablado, que era um pouco acima do chão, sabe que se faz? Esse lugar que eu fui encontrar essa moça e essa mãe. Era um pouco acima do chão, tinha vidro. Enfim, esse lugar não, era que eu chamo de plataforma porque é como se fosse um lugar entre o céu e a terra. Esse lugar do céu que estava tendo inverno, que Deus me falou, escolha uma casa para você morar. Não, nesse lugar não era plataforma, isso era o céu mesmo. Era o próprio céu. Mas esse outro não, era entre um e outro. E lá eu estava, olha, por isso que eu falei, eu estava com parece que o mesmo vestido branco. Um vestido branco até o joelho. De alcinha, assim. E eu me vi. E assim, depois que eu acordei, que eu comecei a reparar que eu me vi como se eu
me vi de fora, entendeu? Como você vê alguém assim no meio de uma festa, um amigo seu. Eu me vi assim, eu não me vi dentro de mim, eu me vi fora. Ah, já dá para tomar sol lá fora, tá muito frio aqui. E mais estranho ainda, eu não só me vi de fora, como eu me vi de cima para baixo. É que eu vou tomar sol. Eu me vi de cima para baixo. Então, é como se eu estivesse flutuando, né? E me achei. Uau, isso mesmo. Essa sensação que eu tive, eu, tipo assim, olha, eu lá. Eu tô aqui. Parece que eu conheço essa pessoa. Foi essa sensação de, olha, sou eu. Era muita gente que estava naquela plataforma. Eu já tive sonhos outras vezes. Não, eu já vi com bastante gente, sim. Enfim. Nossa, sempre tem essa questão do branco. Outra vez que eu tive sonho, eu entendi que era a plataforma, porque eu acho que outra vez eu não entendi exatamente o que era. Eu trabalhava com uma tinta branca e eu tinha um professor que ficava falando assim, ó, você tem que fazer assim para limpar, aqui manchou, e aí você faz assim com a tinta, e era sempre o branco, branco, branco. E aí eu me achei, nossa, me achei, olha eu lá, o que eu tô fazendo aqui? Nossa, eu me achei tão bonita, eu me achei tão leve, sabe? Olha, já secou aqui. Nossa, tava com água, glória a Deus. Deixa eu colocar aqui. Vou tomar o café e contar pra vocês. Não sei quando eu vou publicar isso. E aí eu me vi, eu me achei, eu senti assim, amor por mim, sabe? Um amor saudável. Nossa, olha como que eu tô bonita. O meu cabelo tava mais comprido lá. Tava que nem daquela moça. Eu tava muito parecida com aquela moça de 21 anos. Eu tava bem magrinha. Na verdade, eu sempre fui mais pra magra mesmo, né? E enfim. E aí, mas eu senti o sentimento dela. Enquanto eu tava observando ela de cima, eu senti essa leveza em mim. Nossa, mas ela tava alegre, alegre, alegre. Meu Deus, de onde é aquela alegria? Porque assim, geralmente eu tenho momentos de alegria, mas geralmente eu tô angustiada, tô preocupada, tô triste, sabe? Enfim, com várias coisas que eu tento e parece que não funciona, não dá certo. E ela não. Ela era de um poço de alegria. Enfim, só que o mais estranho é o seguinte, conforme eu vou olhando ela e mais pra frente, eu vou entender que não, ela tem os mesmos problemas que eu tenho, só que aí eu entendo que talvez seja a minha alma, né? É como se a tristeza estivesse no corpo, na carne mesmo. A tristeza, a depressão, o luto, a sensação de abandono, rejeição, enfim, ou de inferioridade, as coisas que a gente carrega, né? Estivessem na carne. Você sai da carne, você encontra a sua alma não tem isso. Isso que é mais estranho, mas enfim, eu fui observando ela e sentindo essa alegria dela. E eu não sei se é essa alegria que fazia ela bonita. Ela era muito, achando ela assim, perto de mim agora, entendeu? Achei ela mais bonita, o cabelo mais comprido. Ela estava bem vestida assim, mas era um vestido simples, mas ela estava tão perfeita assim, sabe? E só tinha mulher ali. E
eu fui andando, e ela foi andando, eu fui andando. Eu era o observador, eu era o de fora. E aí em algum momento eu vi uma TV. Engraçado que a TV ela flutuava no ar. Eu já sonhei com essa TV antes. Só que essa TV ela era menor. Ela era retangular e mais estreita assim. E tinha uma TV flutuando no ar. E aí que eu olhei para a TV mostrava ela. Muito estranho. Não mostrava as outras mulheres, mostrava ela. E aí eu achei, enfim. E aí, eu não sei porquê dessa TV, mas depois eu fiquei andando junto com ela. E não tinha nenhuma conhecida ali. Todo mundo, não conhecia aquelas mulheres. E aí ela foi indo lá pra fora e eu fui indo junto. Engraçado, eu não sabia se eu estava caminhando sendo ela ou sendo eu. Dá um pouco de confusão, tipo assim. Será que eu era só o de fora ou era de dentro, sabe? Será que eu só era uma câmera que vai, tipo um drone? Ou eu que caminhava com as pernas dela? Eu não sabia, só que eu acho que não. Eu acho que eu era só o olhar de fora. E aí ela foi caminhando e tinha tipo uma escadaria que ela desceu, passou por várias mulheres, umas estavam sentadas e umas mulheres estavam conversando. E eu, como sendo essa moça, é tipo um eu melhorado, entendeu? Engraçado que ela parecia mais jovem até que eu. Que eu achei estranho também. Porque a gente não fica mais jovem, né? A gente é mais velho. Ela parecia isso, que nem aquela moça do outro sonho. Tem uns 21 anos. Se bem que as pessoas sempre acham que eu sou mais nova, né? Só que, na minha visão, ela parecia, entendeu? Que tem a visão de fora das pessoas e tem a nossa. E aí, enfim, ela passou por toda essa mulherada, que tinha uma escadaria, e ela viu, o lugar era muito grande. Mais pra frente tinha um outro, tipo um casarão lá pra frente, sabe, assim. E tava todo mundo reunido ali, era como se vidas fossem decididas ali. E eu tava lá no meio. E a minha vida tava ali para ser decidida. Tipo isso, eu entendi. E eu não sabia, a gente tava só aguardando alguma coisa. E não tinha ninguém ali. Todo mundo era igual, todo mundo não sabia o que estava fazendo ali. Entendeu? Todo mundo estava perdido ali. Mas, contudo, ela estava feliz. Esse meu eu. Só que até que alguém chegou nela e falou assim, e você? Porque todo mundo estava falando assim o que ia fazer. E isso parece que tinha a ver com o futuro. E aí uma moça alta assim, mais corpulenta, virou para mim, cabelo liso, comprido. Falou assim, e você? O que você vai fazer? E engraçado, eu não conhecia essa moça. E parece que ela sabia que eu já tinha morado no Japão. Ela falou assim, você vai pro Japão? E aí eu parei. Eu também não sei se eu tava de fora, se eu tava... Mas assim, tudo que a minha alma fazia, esse meu outro eu sentia também. Então assim, eu não esperava aquela pergunta. E daí, parece que eu olhei para Melissa aqui, para minha vida, para os meus impasses, para os meus problemas, para os meus sonhos, enfim, todo um conjunto, né, de situações e me sentir travada para responder. E não consegui responder para ela.
Só que aí teve um choque de realidade, tipo assim, ei, por que eu tô alegre? Ou algo tipo assim, as coisas não mudaram, mas eu continuo alegre. E eu de fora, eu vi isso, esse momento, tipo, que foi muito estranho. Era como se as coisas não me afetassem. E eu achei, olhando de fora, eu pensei assim, uau, vai ver que a vida dela mudou, porque ela tá tão alegre. Nada tinha mudado. Mas ela estava extremamente alegre. Só que essa plataforma, esse lugar era de decisão de vidas. Enfim, eu não sei se depois eu vou ter mais sonhos. Na verdade, eu já tive mais sonhos no futuro. Só que eu não posso contar. Também não sei se são só sonhos ou se, enfim. Outro dia eu tive um sonho que ele aconteceu. Opa. Que é isso? Enfim. Só que ele aconteceu de modo diferente do que realmente aconteceu. E aí eu comecei a pensar, nossa, mas por quê? Será que não tem a ver com esse fato que aconteceu? Eu sonhei com fogo no mato, entendeu? E aí, como teve a queda do balão, eu comecei a pensar, porque assim, acho que foi um dia antes que eu sonhei com esse fogo no mato. E eu tenho uma teoria de que o nosso cérebro, ele funciona meio como um rádio, que ele capta as coisas, entendeu? Ele capta as ondas, enfim. E eu acredito assim, só que o meu sonho não tem nada a ver com balão. Foi outra história, só que assim, no final ele acabou com... eu entendi assim, que eu acho que o meu cérebro captou alguma onda, alguma coisa que aconteceu, tipo, fogo no mato. Só que o meu cérebro, para me mostrar o que tinha acontecido, ele criou uma historinha. Só que como ele não sabia bem o que era, ele inventou uma história e que no final, que não tem nada a ver a história, nem vou falar aqui pra vocês, no final era, começava um fogo no mato e o fogo pegou em uma pessoa e matou essa pessoa. E daí quando eu vi o vídeo do balão, do fogo, das pessoas que morreram, eu lembrei, um pouco depois, algum tempo depois, eu comecei a pensar, uau, será que tem a ver com aquele sonho, né? E aí eu entendo assim, que Deus tem me falado o seguinte, nada é escondido. E talvez todas as coisas que acontecem, por exemplo, agora arranquei uma folhinha aqui do pé de romã e vocês não viram. Todas as coisas, quando elas acontecem, eu vou arrancar, elas geram ondas. E você aí já captou, ou não captou, sei lá. O cérebro capta que alguma coisa aconteceu. Daí quando você dorme, ele gera uma historinha para te contar que alguma coisa aconteceu. Ou mesmo sobre o futuro, talvez como existem coisas pré-determinadas já, e essas ondas já existem. Então, por isso que se diz que o futuro já aconteceu, porque as ondas,
tô tentando explicar do jeito que eu tô entendendo. Como essas ondas do que vai acontecer no futuro, por exemplo, você vai se casar, você vai ter um filho, você vai ter um novo emprego, essas ondas já existem, então daí você sonha, porque essas ondas geram um sonho. Mas, por exemplo, se de repente acontece algo, aconteceu uma queda, né, um fogo no mato, daí o seu cérebro não capta a mensagem inteira. Então, ele cria uma historinha e conta mais ou menos até chegar nesse fogo no mato. Entendeu? Não é engraçado, desculpa. É estranho, né? E é um pouco constrangedor para mim falar essas coisas, mas eu quero falar. Entendeu? Espero que você tenha entendido. Então, assim, não existe nada escondido. A gente não tem controle sobre isso, a gente não entende muitas coisas. A gente tem internet, a gente tem celular que tira foto, mas tudo isso é manipulável, entendeu? Você pode manipular uma foto, uma prova, um vídeo, entendeu? Só que todas as coisas geram ondas, eu sim entendo, né? E essas ondas, elas vão gerar consequências, que fala causa e efeito, né? Por isso que sempre Deus tem me falado, assim eu estou entendendo agora, que você causa sofrimento em alguém ou você aperta o botão da maldição. Então, assim, é algo... Eu acho que Deus é tudo matemática, tudo química, física, enfim. Então, as coisas, você cria ondas, né? Por isso que algumas pessoas têm intuição, têm sonhos. Eu acho que o cérebro, ele tem essa capacidade. É isso, agora eu termino por aqui. E que Deus te abençoe. Eu não peço para Deus para ter esses sonhos, não. Enfim, eu só tenho. E o dia tá bem bonito aqui agora, apesar do frio. Olha, eu contei esse sonho que Deus me falou, mostrou o lugar para onde eu vou, todas essas coisas. Eu pensei assim, meu Deus, será que eu vou morrer? Eu preciso contar logo para eles. O que Deus está mostrando, né? Para onde que eu vou? Me levou para uma plataforma para dizer, né, sei lá, que do futuro, que eu estaria numa plataforma de mudança, né? Não sei. A única coisa que eu sei é que eu quis compartilhar isso com vocês, né? Eu tenho algumas coisas que eu já falei com Deus, né? Como que eu gostaria que a minha vida representasse a minha vida, a minha existência aqui, né? E eu espero que ele respeite essas coisas. Mas, enfim, eu tinha muita angústia em relação aos meus livros. Eu preciso terminar esses livros. E Deus tem me falado, calma, tá tudo bem, fica tranquilo. Não, porque eu preciso... Olha lá, Senhor. Eu tenho muito isso. As vacas estão sofrendo. Os patos, até agora eu não fiz nenhum livro para eles. Eu já comecei o livro que fala do foie gras, né? Que fala das vacas também, que fala dos fetos, eu já terminei alguns. Eu só não tive a oportunidade de levar até vocês. E o meu pensamento, ele mudou muito. Porque no início, eu tenho uma personagem que ela escrevia os livros e ela enterrava. Para serem achados depois da morte dela. E isso... eu acho que Deus começou a me falar, por que isso? Por que isso? Por que tem que ser assim? Não precisa ser assim.
E daí eu sempre achava que os meus livros eram um testamento, né? E daí comecei a mudar, não precisa ser assim. E depois eu achava que os livros eram mais importantes que eu. Até que às vezes eu achava assim que eu tinha que sentar, escrever todos os livros, terminar todos, para que Deus me chamasse para ir com Ele. Aí Deus começou a me dizer, não é bem assim, tá errado. Você tem que viver, você tem que ser feliz, tem que fazer outras coisas. E depois, com o tempo, como eu abri o meu modo de escrever, que eu digo, eu não tinha uma forma, um padrão fixo, e eu via que ter um padrão fixo empobrecia os meus livros, e até o fato de eu amava só pessoas. Depois eu passei a amar os cachorros. E daí os meus cachorros todos morreram. E daí eu comecei a amar os pássaros, né, que eu não podia ter perto de mim, mas que eu amava. E Deus começou a falar, nossa, que lindo esse amor, né? E aí, outro dia, eu estava sentada aqui com a minha filha, eu tive um pensamento ruim, né, de tristeza, assim. E daí, a minha filha falou, nossa, mamãe, tá chovendo. Eu falei, não tá chovendo, é a árvore. Toda vez que eu tô triste, chove nessa árvore. Parece que ela chora junto comigo. E aí, veio um pássaro assim grande e deixou cair algo. E a minha filha falou assim, ai mamãe, eu acho que o passarinho tá cagando. Daí eu fui olhar, tinha uma amora no chão. Daí eu falei, ai filha, é uma amora. Eu falei assim, não acredito, ele trouxe uma amora pra mim. Uma amora madura, grande. E aí eu pensei assim, olha, igual o gato, né? O gato vem, só que o gato traz rato morto, traz barata morta. Diz, né, que o gato gosta de presentear. Eu falei assim, o passarinho trouxe amora pra mim. Daí eu já pedi perdão pra Deus, né, por causa que, enfim. E do pensamento que eu tinha tido e depois eu comecei a ter amor pelas árvores. E comecei primeiro a pintar, né? Pintei um pé de mamão, pintei um pé de mexerica. E junto com a casa, assim, e junto com os livros, que tinha tudo a ver. E eu não entendia o que era aquilo. Que já era profético, que futuramente, alguns anos depois, acho que quando eu pintei isso, o pé de mexerica com o pé de mamão, com relação à casa e aos meus livros, eu não escrevi ainda, né, sobre as árvores, eu não tinha esse amor por elas, eu fui desenvolvendo e hoje eu já escrevo sobre isso. Então você foi criando uma abertura, então você vai criando abertura no amor, você vai criando uma abertura profissional e entendeu? E tudo isso é muito... Eu nem sei de onde que vem isso, sinceramente. Como outro dia eu relatei para vocês que eu tive um sonho com 11 anos. Eu dormi na cama dos meus pais aquele dia, eu nunca durmo lá. E aí eu tive um sonho numa fazenda com uns animais e... Eu nem amava as vacas, amava comer um churrasco, nem me importava com os passarinhos também. Eu nem sabia que ia ter toda essa abertura no meu coração, nem sabia também
que foi naquele ano. Aliás, muitas coisas estranhas aconteceram naquele ano. O ano em que eu tive esse sonho numa fazenda, com esses animais e mais pessoas que eu amava ali. E esse ano eu vi luzes no meu quarto. Eu conversei com uma professora que ela era muito católica. Ela falou, não é nada não, é poeira. E não era poeira, porque elas eram bem grandes, essas luzes. Elas eram do tamanho de um dedo, assim, um dedo grosso, sabe? Eram várias gotas. E elas não eram como essas faíscas. Elas tinham uma órbita, entendeu? Elas tinham um padrão ali de movimento e eram 2 círculos assim, dessas gotas assim, meio furta-cor assim, parecendo meio uma transparência, e elas tinham uma órbita assim. E naquele ano, meu Deus, muita coisa aconteceu. Deus mostrou para mim, esses são os fetos, pega essa causa para você. E naquele ano, eu comecei a escrever. Enfim, e é tudo muito estranho, sabe? A gente não se conhece, a gente não... E é isso, assim eu termino. Termino aqui no meu jardim secreto.